Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça e a partir deste momento você nos acompanha com imagens ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Justiça lá no YouTube. É só você colocar Rádio Justiça ao vivo. Agora 8h34. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate será o devido processo legislativo e como esse direito legislativo ele mexe com o nosso cotidiano. Você, ouvinte, já parou para pensar como as leis que regem o nosso país afetam as decisões do nosso dia a dia? Vamos conversar sobre isso e muito mais com os nossos convidados. Eu começo apresentando a nossa convidada, ela que é professora adjunta da Universidade de Brasília, advogada do Senado Federal, doutora em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutora e mestre em Direito pela UNB, doutora Roberta Simões Nascimento, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Também está conosco a doutora Marilda Silveira, ela que é doutora em Direito Público e professora. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Professora de cursos de pós-graduação, né, professora? Isso. Também está conosco ele, que é mestre e doutor em Direito pela USP, advogado e consultor legislativo do Senado Federal e professor Vitor Marcel Pinheiro, autor do livro Devido Processo Legislativo pela GZ Editora. Doutor Vitor, seja bem-vindo também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Por falar em livro, doutor Vitor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse livro, né? O Devido Processo Legislativo, elaboração de leis e seu controle judicial na democracia brasileira, que serve de base aqui para nosso debate. Então, bom dia mais uma vez, Sérgio, professora Roberta, professora Marilda, uma satisfação estar aqui nessa manhã. Esse livro ele é fruto da minha tese de doutorado lá na USP. Eu iniciei essa pesquisa lá nos idos de 2018 e ele parte de uma inquietude acadêmica e, em alguma medida, também profissional, da minha atividade no Congresso, de tentar entender como que nós podemos ter uma visão jurídica do que é o processo legislativo. Porque muitas vezes nós abrimos os jornais e vimos as leis sendo feitas na prática, né? Com as discussões, com as votações, com as polêmicas políticas, econômicas, sociais, mas eu me deparei com a situação de, ao voltar os olhos para a teoria jurídica, para o direito constitucional, para o direito legislativo, parlamentar, perceber que ainda existia um espaço a ser preenchido academicamente de pesquisa teórica, de pesquisa empírica, para trabalhar esse tema. Então, basicamente, o que eu fiz foi, de um lado, tentar fazer uma reflexão do que significa constitucionalmente fazer leis no Brasil, à luz da nossa Constituição Federal, e, de outro lado, também ter uma compreensão empírica, ou seja, ver como as leis são feitas na prática. Eu peguei todas as leis ordinárias, né, feitas de 2015 a 2019, em uma legislatura, para ver se elas tinham discussão, se tinham emendas, se tinham votação conforme as regras constitucionais, regras regimentais, se tinha participação social. Então, eu identifiquei vários elementos para poder fazer uma avaliação crítica de como que as leis são feitas na prática, especialmente aqui no plano federal. Nós vamos desenvolver um pouco mais o conteúdo desse livro, mas também já pergunto para a professora Marilda Silveira, em sala de aula, professora, como que o tema é introduzido, como a senhora explica para o nosso ouvinte, além dessa explicação já feita pelo professor Vitor, a respeito do tema? Acho que o primeiro ponto é que os alunos precisam entender, assim como as pessoas, que as leis não surgem do nada e que a gente não pode estar preparado para criticá-las só quando elas já estão prontas. Que há um processo mesmo, assim como tem um processo judicial em que o juiz vai lá e decide, entrega para a gente uma decisão, a lei é feita a partir de um processo legislativo. E seria importante não só que estudantes de direito entendessem como esse processo acontece, participassem desse processo, para depois não reclamar, né, de como a lei saiu, mas para que as pessoas também entendam como esse processo acontece, para que elas possam participar desse processo, para que elas também depois não reclamem quando a lei já saiu. E aí a gente, na faculdade, dentro do direito constitucional, que é uma disciplina específica para entender o que tem na Constituição, mas também fora do direito constitucional, há disciplinas específicas para tratar só do processo legislativo. São disciplinas que o professor Vitor e a professora Roberta também ministram para explicar para os alunos como esse processo acontece, para que, se eles eventualmente trabalhem dentro do Senado ou sendo advogados ou juízes, possam entender quando há erros, quando há acertos e para também interferir nesse processo para as leis serem melhores realizadas, feitas e votadas. Professora Roberta, por favor, também faça a sua introdução a respeito desse tema, que as pessoas ficam aí
como bem disse aqui a professora Marilda, né? Só depois da lei pronta que vão reclamar, né? Pois é, Sérgio. O ponto trazido pelo Vitor, pela Marilda, ele é essencial na medida em que a nossa formação jurídica, por vezes, entra nesse vício de que o direito começa com a publicação da lei no Diário Oficial. E eu acho que quando a gente está aqui debatendo sobre esse ponto, é para ressaltar o aspecto de que o direito começa, na verdade, muito antes da publicação da lei no Diário Oficial. Então, existem aspectos relevantes do momento de formação das leis, né, além do que já foi mencionado aqui pela professora Marilda, da participação, mas aspectos bastante enfatizados por Vitor no próprio livro, aqui, devido ao processo legislativo, que dizem respeito a pautas e diretrizes que podem ser aplicadas para aperfeiçoar a própria elaboração legislativa. São pautas teóricas que guiam o raciocínio metódico dos legisladores, dirigindo a, por exemplo, que eles estejam atentos a qual é o problema que pretende ser resolvido com a lei. Né? A clareza sobre o problema que enseja a intervenção legislativa é um aspecto importante. A elaboração de alternativas várias à intervenção legislativa, né? Certo de que não existe somente uma forma de resolver o problema que seja essa intervenção. Então, quantas mais alternativas os legisladores tenham em conta, isso aperfeiçoa do ponto de vista racional a intervenção legislativa. Então, para além do universo das diretrizes regimentais, das normas regimentais, das normas constitucionais, existe todo um iceberg aqui embaixo, né? Essa parte que a gente estuda na faculdade é só a pontinha. Então, existe muito assunto para tratar quando a gente fala de devido processo legislativo. Pois é, professor Vitor, sempre vem aquela dúvida, né? O pessoal fala que o curso de Direito deveria ser obrigatório para todo mundo, né? Mas essa falta de consciência do processo legislativo acaba repercutindo nessa população que não sabe muito bem como as leis são feitas. Qual seria a importância de termos essa formação lá desde a escola, desde o ensino médio até antes do fundamental? Bom, eu vou dar uma resposta em 2 níveis de responsabilidade. Eu vou começar com o mais básico e depois o mais teórico jurídico mesmo. O mais básico, me impressionava, quando eu estava na escola, e vejo isso hoje, que eu não aprendi a diferença de um deputado estadual para um deputado federal. Não aprendi a diferença de um senador para um vereador. Eu não sabia. Com 17, 18 anos de idade me formaram no ensino médio. Sim. Então, acho que no ensino, especialmente médio hoje, né, no Brasil, a gente tem uma lacuna grande de ensinar as instituições políticas básicas. O que é a Constituição, para que serve o Congresso, para que serve o Executivo. E eu vejo hoje, até mesmo no meu meio social, minha família não é da área jurídica, por vezes eu digo, eu tive encontro com o ministro acadêmico do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Lula mesmo? Não, é do Supremo Tribunal Federal, mãe, pai, que não entende. Então, eu acho que a sociedade brasileira, e nesse momento de formação, tem uma tarefa a se autorrealizar de explicar, especialmente para os jovens, o que são as nossas instituições políticas. E eu tenho certeza, como eu não aprendi, muitas pessoas hoje, infelizmente, não aprendem isso no momento institucionalizado de ensino, que é a escola. E a segunda parte da resposta, se você me permite, Sérgio, aí eu acho que talvez um pouco mais teórico-jurídica, eu acho que existe uma responsabilidade nossa, né, enquanto comunidade jurídica, de fazer essa reflexão que as professoras estão apontando sobre a importância do processo legislativo, do poder legislativo, que quando a gente não tem, e nós somos os profissionais dessa área, a sociedade tem dificuldade de entender a natureza daquele processo. Nós temos um mindset, vamos dizer assim, eu acho que talvez de alguns séculos, de entender que as leis são feitas, como as professoras colocaram, num passo de mágica, ou num ato de vontade unilateral, né, do Congresso Nacional, da Câmara Legislativa, enfim, como se a população fosse só mera espectadora ou súdita das leis. Mas não é assim, não deve ser assim. Acho que essas reflexões que nós temos feito vêm justamente para provocar essa mudança de perspectiva da relação sociedade e parlamento, né, e poder legislativo. Professora, e essa questão que traz a formação do cidadão lá atrás, a senhora acha muito importante também termos esse cidadão conhecendo desde jovem, desde criança, como funciona o devido processo legislativo? É muito importante, Sérgio, porque, como disse o professor Vitor, isso impacta na nossa vida inteira. Está impactando esse ano, por exemplo. Quando a gente vai escolher os candidatos a prefeito e vereador, primeira coisa que a gente precisa saber é o que eles fazem. E para eu poder entender o que um vereador faz, eu preciso entender
o que está ao alcance desse vereador, qual é a competência desse vereador, o que faz um deputado estadual e federal, porque às vezes a minha expectativa é que o vereador resolva um problema que só a Câmara Federal, o Senado podem resolver, ou que o presidente da República pode resolver. E isso a gente, de fato, não aprende na escola, a gente não aprende na nossa vida cotidiana, a gente só vai aprender, às vezes, na faculdade de Direito. E não é um conhecimento que só os advogados têm que ter. Então, como é que eu vou votar para eleger um vereador se eu acho que o vereador vai resolver um problema que ele não tem nem como resolver? E isso interfere no meu voto, interfere no meu E cotidiano. só um adendo, tem até vereador que faz promessa que não tem nada a ver com a alçada dele, né? Com certeza. E como que eu vou votar numa pessoa se eu não sei o que a pessoa vai fazer, né? Esse conhecimento não é só uma questão jurídica, é da nossa vida cotidiana, é da cidadania, é para o exercício do voto, é para tudo, né? Seria muito importante que as pessoas entendessem a importância disso para que elas se engajassem em conhecer. Porque, como diz minha avó, a gente só aprende aquilo que a gente tem interesse, né? Sim, exatamente. Professora Roberta, vamos falar também sobre isso, né? Porque as pessoas nem sabem como as leis são formadas, né? Nem sabem que existem comissões temáticas, tudo isso. Qual seria a importância de termos essa base já desde o ensino básico, por exemplo? O início da educação, a criança já ter noção de como funciona o legislativo. É essencial, sobretudo nessa linha que já comentava aqui a professora Marilda, né, da participação, né, de fomentar a cidadania, né, o engajamento cívico das pessoas interessadas no processo legislativo. E não só isso, acho que um dos principais propósitos do estudo do processo legislativo também deve ser para melhorá-lo do ponto de vista das práticas entabuladas ali dentro do legislativo, né, da melhor organização institucional das próprias casas legislativas para desempenhar melhor o papel de elaborar leis. Porque o foco também é não só participação, mas também conferir mais racionalidade e resolver problemas, tentar se antecipar a questões, ainda durante a elaboração das leis, que, se não forem resolvidas com antecipação, vão gerar problemas na hora da aplicação do direito. Isso vai acarretar judicialização e vai acarretar, às vezes, problemas para o julgamento, né? Processos judiciais vão acabar substituindo certas escolhas que poderiam ter sido feitas com maior clareza, com maior precisão no momento da própria elaboração legislativa. Então, melhorar a elaboração das leis é resolver, é impedir, né, de certa forma, provocar que não haja judicialização, é diminuir esse problema. Então, como a gente sabe que a judicialização é uma das mazelas sociais, né, crescente o número de processos judiciais, uma das maneiras de resolver isso é melhorar a elaboração das leis. Vamos lá, professor, explicando um pouco mais para o nosso ouvinte, né, que temos essa situação das câmaras municipais. É a porta de entrada do processo legislativo, uma Câmara Municipal? Sem dúvida, né? O cidadão, invariavelmente, ele vai procurar o vereador, o prefeito, se for o caso, mas no plano municipal é onde realmente a política pública local de saúde, de educação, de transporte, ela é desempenhada, né? Quando nós pensamos em processo legislativo no Brasil, nós temos que lembrar isso, que além do Congresso Nacional, nós temos as assembleias estaduais, a Câmara Distrital e as câmaras municipais, que já se vão lá para 5.570 municípios. Então, nós temos um desafio de pensar em como construir um mínimo processo legislativo, ou seja, o procedimento, as etapas, né, o ITER procedimental de comissões, de votação, de plenário, para que essa realidade completamente diversa de câmaras municipais, com municípios com milhões de pessoas e municípios com alguns poucos milhares, em alguns casos, lá em Minas Gerais, a professora Marilda, com poucas centenas de pessoas, que também nós temos essa realidade, que nós consigamos ter um processo constitucional, legislativo, adaptável para essas realidades, para que o cidadão, seja nessas realidades de milhões de pessoas do município ou alguns poucos milhares, ele consiga ter voz, ele consiga saber o que está sendo discutido. Nós hoje, e acho que esse é um desafio das câmaras municipais, muitas câmaras, por exemplo, ainda mal têm um site, um portal da Câmara Municipal. Ainda, doutor? Ainda. Que se colocam, por exemplo, as matérias que estão sendo discutidas e votadas na casa. Nós temos essa realidade no Brasil. Então, o desafio, especialmente no plano municipal, ele é muito grande, porque existe um desafio até mesmo de publicidade, de transparência, de se promover a cidadania ativa das pessoas na região, por todos os instrumentos tecnológicos que nós temos, mas por uma cultura política
de trazer o cidadão para perto como partícipe do processo legislativo municipal, estadual e federal. Professora Marilda, vamos ficar por enquanto ainda na esfera municipal, depois a gente vai subindo até chegar aqui ao Congresso Nacional. E qual é a carência, então, desses municípios para que haja toda essa transparência, esse desenvolvimento de projetos que cheguem mais perto da população? Olha, é uma questão, acho que de cultura mesmo. A gente tem inúmeras leis que exigem que a administração pública não só dê transparência, que as pessoas consigam acessar as informações públicas com facilidade, mas que elas consigam entender. Porque não adianta a Câmara Municipal colocar lá todas as informações e as leis e as pessoas acessarem aquilo e não entender nada. Então, eu estou lá no meu município e quero saber se eu posso ou não construir na área onde eu tenho um terreno. Isso é um tema que é tratado dentro do município. Onde eu vou achar isso? Meu Deus do céu, se eu que sou advogada, professora, tenho dificuldade, imagina uma pessoa comum que não fez faculdade de Direito, às vezes não fez faculdade, às vezes não estudou isso na escola, né? Então, acho que o primeiro passo é as pessoas entenderem que elas têm esse direito de acessar essa informação, isso tem que ser fácil, visível, elas precisam entender. E segundo lugar, é entender que elas podem cobrar isso do poder público. E o poder público compreender que não tem desculpa. Porque já é tempo, já há muito tempo de ser atendido, sobretudo no mundo em que a colocação dessas informações é facilitada, né? Então, uma pessoa que quer saber se lá na sua região pode ser construída e como pode ser construída, ela precisa conseguir acessar o site da Câmara Municipal ou da Prefeitura para identificar a lei, se aquela lei está ou não está vigente, para entender mais ou menos, ainda que com a linguagem não seja mais fácil do mundo, como é que essa regulação se dá. Isso é um tema do município. Alguns são, muitos inclusive. Aqui no Brasil a gente tem uma competência municipal e das câmaras municipais bastante ampla. Então, ter essa informação no site, ser fácil de acessar, não é uma coisa trivial. As pessoas precisam cobrar mesmo. E essa relação com os municípios, como é feita aqui com Brasília, professora? Sérgio, aqui o Senado Federal ele conduz um projeto no âmbito do Interleges, em que o Senado oferece capacitação, né, para toda a vereança, para os assessores das câmaras municipais no Brasil inteiro. Então, existem colegas lá do Senado que viajam para fornecer essa capacitação. O Senado dispõe, inclusive, nessa linha do que Vitor mencionava, né, de um sistema chamado SAP, que é para que as câmaras municipais estruturem a digitalização da tramitação de processos legislativos. E como é que está isso? Bem, em partes boas, né, e em partes, de fato, ainda existem algumas resistências, devido ao que a professora Marilda falava aqui, né, de uma questão de cultura institucional. Em algumas câmaras municipais, simplesmente não se quer a digitalização. E os processos ainda tramitam em papel, o que é muito ruim para a acessibilidade do cidadão, de conhecer, né, de saber em que pé está aquele projeto de lei, né, se vai ter reunião de uma comissão, se ele vai avançar ou não. É extremamente importante que isso esteja digitalizado, que haja um arquivo, que isso seja documentado. Então, assim, existem caminhos para isso, né, das diversas câmaras municipais. O Senado proporciona esse sistema, que inclusive é gratuito, né, software aberto, que basta com que a Câmara deseje instalá-lo, né, a Câmara Municipal opte por adotar esse sistema, e o Senado oferece a capacitação, e é um caminho sem volta, né? As câmaras que aderem a esse projeto costumam não abandoná-lo depois, e seria, de fato, muito importante que todas adotassem essa digitalização como primeiro passo para o aperfeiçoamento do processo legislativo. E também, pegando o gancho no que comentava a professora Marilda, que o foco de atuação dessas câmaras municipais seja em atender o que a própria Constituição prevê, que a competência dos municípios para legislar é com foco no interesse local. Então, é sumamente importante que os vereadores compreendam quais são as necessidades da municipalidade, né? Questões muito locais. Vou dar um exemplo aqui do meu estado de Pernambuco. Eu nasci e cresci no Recife, e lá houve um projeto pioneiro de chipagem dos burros, dos jumentos, que às vezes eram criados por pessoas e eles eram abandonados. E em certas cidades isso começou a virar um problema de saúde pública local na cidade. E o que resolveu isso em alguns municípios foi justamente a aprovação de leis municipais obrigando os proprietários dos burros a eles aderirem à chipagem, para que se conheça quem é o dono, saber se aquele animal está vacinado, se ele está medicado.
Então, assim, essa preocupação com qual é o problema que afeta a cidade, isso é essencial para que as câmaras municipais se aproximem de uma atividade legislativa melhor, para resolver os problemas da comunidade. Professor Vitor, quer você complementar aí ainda a respeito dessa relação dos municípios, por exemplo, com o Senado, né? Essa é muito importante que a professora Roberta lembrou, o ILB, né, que hoje é o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, ele faz esse trabalho, né, para ser muito concreto para quem está nos ouvindo nos municípios. A Câmara pode procurar por e-mail, pode ligar, pode ver pessoalmente, pode mandar o ofício, que o Senado disponibiliza essa infraestrutura, essa capacitação, treinamento para as pessoas. Então, existe essa ponte direta entre Senado Federal, via ILB, Programa Interleges, e as câmaras municipais. Eu não tenho os números de cabeça exatos, mas eu sei que são mais de hoje 1.000 câmaras municipais, salvo o melhor juízo, 1.200, se eu não estiver enganado, que participam desse projeto. Então, é um projeto realmente fantástico, o Senado faz já há mais de década. Então, para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, enfim, e tiver interesse em contar com esse apoio do Estado Federal gratuito com a sua Câmara Municipal, pode acionar direto o ILB lá do Senado, por qualquer meio de comunicação, que vai obter resposta e vai ter realmente a possibilidade de avançar nessas pautas de transparência. Professora Roberta, pois não. Foi bom, Vitor, lembrar, né, que é um projeto muito mais amplo do que só esse que eu mencionei, de proporcionar o software da página, né, da tramitação e gestão de processos legislativos. O Senado também, via Programa Interleges, oferece capacitação para que as câmaras municipais estruturem lei orgânica municipal, estruturem os regimentos internos das câmaras municipais, né, com tudo o que precisa conter de mínimos, né, para normatizar a atividade da Câmara Municipal. Também se proporciona assessoria em técnica legislativa, para que aquele corpo de funcionários da Câmara Municipal aprendam as diretrizes básicas que estão na Lei Complementar 95 de 98, para aprender a redigir leis, né, para evitar esses vícios que nós comentávamos aqui, que obscurecem, né, impedir a vagueza, impedir problemas na redação legislativa. Também se oferecem cursos de cerimonial, para como que as solenidades dentro das câmaras municipais devem ser conduzidas. Então, assim, existe um mundo aí que está à disposição das câmaras municipais. O caminho é esse que o Vitor comentava, né? A Câmara basta ela acessar e aderir. Eventualmente, se conseguir o apoio do senador, vai ainda mais rápido, né? O Senado dá prioridade a esses pedidos que vêm também de senadores. Então, tem caminho para melhora. Para fechar só o nosso merchandising sobre o ILB, porque realmente é uma instituição fantástica. Muito né? bom. Hoje é dirigida por um grande professor amigo, Fernando Meneguin. O ILB ele dá muitos cursos gratuitos também, online, né, de vários temas relacionados ao direito legislativo, à política, à ciência política. Então, quem tiver interesse, dê uma entrada lá no site do ILB, tem muito material, tem muita pesquisa de alunos também nossos que fizeram pós-graduações na casa. É um portal fantástico de conhecimento que a gente tem que divulgar. E é interessante, eu também já fiz curso da ILB e não era uma pós-graduação, mas cursos práticos, por exemplo, de assessoria parlamentar, por exemplo, né? Como se comportar, como agir, como fazer pelos caminhos A, B, é muito importante e sem custo para a população, né? Professora, ainda fiquei intrigado, né, com a professora Roberta, a professora Marilda, que ela falou ainda que existem câmaras municipais à base do papel ainda. Esse é um grande desafio, então, para que esse processo legislativo seja atualizado e seja mais dinâmico? É um dos desafios, né? A gente tem muitos desafios no processo legislativo, mas acho que no âmbito municipal, eles são mais aproximados da população. A gente esquece que as pessoas não moram no estado e na União, né? Elas moram no município, ali pertinho do prefeito e dos vereadores. Então, esse é um desafio importante porque aproxima o processo legislativo do cidadão. Mas outros desafios são tão importantes quanto, como a professora Roberta colocou aqui. E acho que a formação dos servidores, a gente sabe que os vereadores, eles são móveis, né? De 4 em 4 anos muda, e o papel do legislador não é ser técnico, ao contrário do que as pessoas às vezes querem que eles sejam formados, saibam das leis que eles estão fazendo. O papel do legislador, do vereador eleito, é representar a pessoa, é espelhar o cidadão, as pessoas como elas são na sociedade. Mas quem trabalha dentro da Câmara Municipal, passou no concurso, está ali desempenhando a sua tarefa no dia a dia, não. A relação dela é profissional com o Estado, eles são técnicos. E eles precisam, sim, ser bem formados.
E essa vinculação, essa oferta de cursos aqui pelo Senado é muito importante. Eu mesma não sabia dessa iniciativa. E acho que é uma iniciativa muito valorosa para formar os servidores e para poder aparelhar a Câmara Municipal, não só para que o trabalho dos servidores seja melhor, mas para que o cidadão consiga acessar as informações e os técnicos também. Eu imagino a atividade dos advogados no município que não consegue disponibilizar as leis. Imagina para as pessoas saberem qual que é a lei vigente naquele momento. Tem lá no site da prefeitura uma lei, mas você não sabe se aquela lei é a lei que existe, que está vigente, que foi quando ela foi modificada ou não. Se você entrar aí no site da Câmara, no site do Planalto, né, que é onde a gente, que é advogado, acessa as leis normalmente, você vai ver que tem lá o número da lei e a lei riscadinha aonde ela não existe mais, onde ela foi revogada. Se tivesse isso espelhado em todas as câmaras municipais, imagina que maravilha que não ia ser, não só para quem é advogado, para os técnicos, mas para o cidadão também. E aproveitando esse gancho, o que nós acompanhamos de propostas, né, de projetos de lei inconstitucionais é algo assim absurdo. Às vezes aprovados e depois cai, né? Isso acontece muito mesmo. A gente não pode, acho que é uma expectativa, claro, legítima das pessoas, que os vereadores e que a Câmara Municipal não decida sobre aquilo que ela não deve decidir. Mas o Estado brasileiro é feito para conter isso dentro de um sistema maior, né? E aí eu acho que entra um pouco desse papel da sociedade civil no processo legislativo e dos técnicos, dos professores, desse aprimoramento que a professora Roberta falava. A gente tem momentos para que isso aconteça, acho que são, como diz o professor Vitor, 2 níveis, né? Dentro do processo legislativo e fora do processo legislativo. O mundo ideal seria que essa contenção toda acontecesse dentro do processo legislativo, que a gente visse o que está acontecendo de errado dentro do processo legislativo para que ele fosse aprimorado enquanto ele está acontecendo. Então, a lei é apresentada, o cidadão vai lá e olha, esse dispositivo aqui ele é até constitucional, mas ele não atende essa comunidade. Vamos mudar isso daqui? Vou dar aqui um exemplo dentro da linha do que a professora Roberta falou. Lá na minha região, professora Roberta, a gente tinha um problema muito sério com abatedouro, sabe? As pessoas qual que é a região? De Minas, no interior de Minas Gerais. As pessoas matavam boi no pasto. E isso gerava um problema de saúde pública muito sério, né? Porque comer carne de abatedouro que é feito lá no meio do pasto mata, gera um problema de saúde pública com doenças sérias, traz o problema para dentro do SUS. E como é que a gente resolve isso, além da questão relacionada à regulação da saúde propriamente? Olha, os municípios, alguns chegaram e disseram assim, não, aqui agora não pode mais ter abatedouro no pasto, a gente vai transformar esse serviço em serviço público. Isso significa que, para você abater o gado, você vai precisar ter um outro tipo de negócio. Não pode qualquer um abater boi no pasto. Isso é uma regulação municipal. Mas imagina a situação daquele sujeito que tinha um açougue que abatia o boi no pasto. Ele teve o seu negócio afetado. Como é que ele participa disso para dizer assim, não, veja, mas aqui vamos regular o meu caso diferente? Ele tem que ir lá na Câmara Municipal e participar daquele debate, dizer, vamos mudar esse artigo aqui, está escrito dessa forma, mas colocar uma vírgula, abrir uma exceção, porque aqui no meu caso tem essa forma que atende o que você quer, como a professora Roberta disse, que nessa região é diferente. Isso pode ser feito dentro do processo legislativo, mas a pessoa tem que acompanhar, enquanto a lei está sendo votada. Mas vamos imaginar que não acompanha, tem uma inconstitucionalidade. Aí é só na justiça mesmo, vai precisar de advogado, aquela peleja mais complicado. Vamos fazer um intervalo no nosso debate sobre o direito legislativo, o devido processo legislativo. Estou aqui com a doutora Roberta Simões, doutora Marilda Silveira e também com o doutor Vitor Marcel Pinheiro e voltamos em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para a última hora do Revista Justiça, quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Convido você a nos acompanhar com imagens ao vivo também lá no YouTube da Rádio Justiça, Rádio TV Justiça. Você coloca lá Rádio Justiça ao vivo. Agora 9:06. Revista Justiça. Debate. Vamos continuar falando sobre o processo legislativo, o direito legislativo. Estou aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado, doutora Roberta Simões, professora adjunta da Universidade de Brasília, advogada do Senado Federal, doutora em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutora e mestre em Direito pela UNB.
também a doutora Marilda Silveira, ela que é doutora em Direito Público e professora, e também temos aqui a presença do doutor Vitor Marcel Pinheiro, que ele é mestre e doutor em Direito pela USP, advogado e consultor legislativo do Senado Federal e professor, autor do livro Devido Processo Legislativo, Elaboração das Leis e seu controle judicial na democracia brasileira, pela GZ Editora. Vamos explicar para o nosso ouvinte, então, professor Vitor, como nasce um projeto de lei? É igual quando vem por parte do senador ou quando vem por parte de um deputado federal, por exemplo? Lá na Câmara Municipal temos os vereadores. São processos semelhantes ou não? Bom, Sérgio, a nossa Constituição, ela, na minha visão, regula pouco como os projetos de lei são elaborados. O que isso significa na prática? Que na prática nós temos caminhos diversos para se chegar a um texto que será uma proposta de projeto de lei. Há parlamentares, né, eu conheço um pouco mais a realidade do Congresso Nacional, que contam com uma estrutura de apoio, geralmente os assessores, os consultores legislativos, e o parlamentar pede um estudo, pede uma nota técnica, uma peça informativa e pede ao colega assessor que faça uma primeira versão do projeto para que o deputado ou senador revise, faça as sugestões, as modificações que ele entender pertinentes e aí apresente como projeto. Então existe uma estrutura prévia de auxílio para o deputado, para o senador, em algumas câmaras municipais para o vereador, enfim, disponível para que esse projeto já chegue um pouco mais, vamos dizer assim, lapidado. Nada impede que o deputado, o vereador, o deputado estadual, distrital, o senador, o deputado federal, eles coloquem no papel uma ideia como projeto e sem muito, vamos dizer assim, discussão com os pares prévia ou sem o auxílio necessário de assessores ou consultores, ele já apresente. Então, nós observamos que existe uma prática de apresentação de projetos de lei, muitas vezes que não foram discutidos previamente, o que eu não acho uma boa prática. Acho que o ideal, no momento de se apresentar um projeto, é você ter já um pouco mais de maturidade, de reflexão, ainda que seja de um parlamentar individualmente, que não tem nenhum problema. Eu não sou daqueles que pensa que tem que se reduzir o número de projetos individuais de parlamentares, pelo contrário. Eu acho que esses projetos são importantes manifestações de posições políticas, de ideias, de propostas, às vezes minoritárias do espectro político, mas o ideal, a boa prática, é que eles tenham realmente um amadurecimento político e também técnico, porque afinal de contas vai virar uma lei, né, caso seja aprovado, que muitas vezes, por diversas razões institucionais, de pessoal, de estrutura técnica e de cultura política, a gente mencionou isso algumas vezes, não se transforma em realidade. Vamos lá, professor, explicando ainda para o nosso ouvinte essa criação do projeto que chega aqui à Câmara, ao Senado. Bom, a gente tem criação de leis, aprovação de leis em todos os âmbitos do país, né? Tem leis no município, que são da Câmara de Vereadores, tem leis estaduais ou distritais, que são da Assembleia Legislativa e aqui do Distrito Federal, e tem as leis federais que passam pela Câmara e pelo Senado. O professor Vitor dizia há pouco que o processo legislativo é mais ou menos parecido nesses âmbitos, tem um pouco mais de diferença no âmbito federal, que são as leis feitas para poder alcançar o Brasil inteiro, né? Porque aqui a gente tem um sistema bicameral, ou seja, tem Câmara e tem Senado, mas basicamente para uma lei começar, ela pode ser iniciada, pode ir lá e apresentar um projeto de lei para começar a discutir, votar e lá na frente aprovar, ou o parlamentar, ou o chefe do executivo, que é o prefeito, governador ou presidente da República, ou até o cidadão, que aí é um processinho um pouco mais complicado. Depois que esse projeto é apresentado, e aí o professor Vitor dizia, para apresentar um projeto, qualquer um pode ir lá e, como diz o jovem, né, meter o louco e apresentar um projeto qualquer. Não. O ideal seria que as pessoas discutissem isso antes, mas se não discutir, ainda tem um processo todo de discussão que passa por comissões, órgãos internos, cada lugar na Câmara, no Senado e nas assembleias diferentes, para que essa discussão aconteça, para tentar no processo legislativo filtrar alguma inconstitucionalidade, isso aqui viola a Constituição, não pode, ou nem é de competência do município, por que vocês estão discutindo isso aqui? Mas vamos imaginar que mesmo assim os filtros passem e o projeto é votado, aprova, ainda tem a possibilidade de chegar lá no chefe do executivo, o projeto ser votado, ser sancionado, né? E aí é publicado e publica uma lei que é inconstitucional por alguma razão.
Aí a gente passa por uma fase de discussão no judiciário se alguém contestar. Então, esse processo, sabe, Sérgio, que é a discussão deste projeto de lei, que é o que a gente chama de processo legislativo, que tem muitas etapas, muitas regras, e que nasceu para ser lento. Acho que isso precisa ser compreendido. Nasceu para ser lento por quê? Porque precisa de reflexão. Depois que uma lei é aprovada, o efeito da lei é muito drástico. É limitação da nossa vida. É uma imposição de regras para aquilo que a gente acompanha e vive aqui no nosso dia a dia. Então, para aprovar uma lei, tem que ser lento mesmo. E dentro desta lentidão está não só a discussão técnica, mas a participação de todos para que isso possa ser melhor refletido. Tem essa reflexão, tem esse trabalho que seria o indicado, mas e o passo a passo? Explica um pouco para a gente, professora Roberta. O deputado, o senador, chega lá com a proposta. Eu quero protocolar isso. É o começo do processo? Perfeitamente. O processo legislativo inicia desse exato momento em que um parlamentar protocoliza, né, apresenta ali no protocolo, que hoje em dia é eletrônico na esfera federal, né, aquela minuta que a partir dali vai se tornar o projeto de lei. Antes desse momento do protocolo, a gente fala apenas em anteprojeto, né? Claro que existem situações em que o parlamentar não tem a competência para isso, porque existem matérias que estão reservadas para a iniciativa do chefe do Poder Executivo ou de outras autoridades. Por exemplo, matérias específicas do Poder Judiciário, né, teriam a iniciativa exclusiva dos próprios tribunais superiores ou, eventualmente, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Realizado esse protocolo, junto ao sistema informatizado, né, de tramitação legislativa, existe um primeiro filtro que é junto à própria mesa, né? Ali o presidente faz um pente fino sobre se aquele projeto de lei cumpre os requisitos mínimos. Esses elementos que a professora Marilda mencionava, né? Se existe competência legislativa, se, por exemplo, na esfera federal, o presidente já observa se é competência da União. Se não for competência da União, né, aquilo vai ser devolvido para o autor da proposição. Se o conteúdo dela tem alguma inconstitucionalidade, se existem vícios de técnica legislativa. Então, existe esse filtro inicial que faz o presidente. Passando por esse filtro, ele vai ser despachado para uma das comissões das casas legislativas, né? Por exemplo, tem as comissões permanentes, tanto na Câmara quanto no Senado, que têm competência para apreciar em primeiro plano aquela discussão. Dependendo da quantidade de comissões, na Câmara dos Deputados, quando o presidente despacha para 4 em diante, forma-se uma comissão especial que vai ser criada exclusivamente para debater aquele projeto de lei. Então, essa seria a primeira instância de debate no seio das comissões. E isso, claro, né, dentro do desenho, eu estou olhando para o Vitor porque ele sabe que, na realidade, às vezes não é bem assim, né, mas esse seria o desenho ideal, né, de um debate privilegiado no seio das comissões, que são formadas por parlamentares com expertise, né, com conhecimento naquelas matérias, e o ideal, né, é que essas comissões oportunizassem debates, participação pública, né, audiências públicas, consultas. Esse seria o desenho privilegiado. Quando passa pelas comissões, dependendo do rito, isso também se remete ao regimento interno, existem comissões que vão ter competência terminativa, isso quer dizer que elas vão aprovar a proposição e sem precisar ir para plenário na sequência, e aí, no caso federal, já tramita para a outra casa legislativa. Mas, se as competências não forem terminativas nas comissões, aquele projeto de lei vai seguir para o plenário, em que funciona como um segundo round de debates, né, debates agora em seio mais amplo, né, com todos os parlamentares da casa, para ser votado. E aí, depois disso, no caso federal, vai para a segunda casa legislativa, em que a tramitação é mais ou menos semelhante, né, passa primeiro pelas comissões, depois para o plenário. Cumprindo com esse rito, vai para a sanção presidencial. Isso, claro, se a segunda casa, né, a chamada casa revisora, não fizer emendas. Se acontecer de a segunda casa emendar, né, apresentar emendas parlamentares ao projeto de lei, esse projeto vai voltar para a casa iniciadora, que tem a competência de apreciar se essas emendas vão ou não ser mantidas. É mais ou menos esse o fluxo da Constituição. E aí ele vai para a sanção presidencial, em que se termina a constituição do projeto de lei, o presidente vai poder sancionar ou vetar. Se ele não sancionar, ou seja, se ele puser o veto, esse veto acarreta uma suspensão, né? Se devolve a matéria para o legislativo apreciar. O que ele não vetou, vira lei. Então, muito resumidamente, assim, em linhas muito gerais, é esse o rito de aprovação das leis dentro das casas legislativas.
com essa ênfase, né, como enfatizava aqui a professora Marilda, de que no plano federal são 2 casas legislativas, né, e isso traz toda uma dinâmica muito peculiar, né, de controle, de freios e contrapesos, ao passo que nas demais casas legislativas, nas assembleias e nas câmaras municipais, não existe o bicameralismo, é só uma casa. Então, dependendo da casa legislativa nos demais planos, pode existir, dentro do rito de cada uma das casas, rotinas como, por exemplo, 2 turnos de votação, que é para cumprir com esse papel de um melhor debate, de impedir que maiorias de ocasião aprovem proposições que não refletem a vontade, né, pausada e deliberada. Então, existem muitos, como dizia o professor Vitor, né, existem muitos espaços de regulamentação dos ritos dentro das casas legislativas, e é por isso que a proposta do professor Vitor, né, é muito importante no livro que ele trouxe aqui, de nortear melhor para a gente que aprecia o processo legislativo, verificar se aquela tramitação atendeu ou não às diretrizes teóricas ideais do que representa o devido processo legislativo. Porque a Constituição diz muito pouco, como enfatizava o professor Vitor, as casas legislativas têm um espaço enorme de regulamentação disso. Na prática, nem sempre se cumprem com as diretrizes que a professora Marilda colocava aqui, né, de um processo legislativo lento. Existem, por exemplo, regimes de urgência, existem mecanismos de saltar tramitações que tornam, às vezes, o processo legislativo muito rápido, né? E saber se essa rapidez prejudicou ou não a qualidade da lei final, se houve algum revício de procedimento decorrente da adoção desses ritos, né? Isso é muito importante. E aí o professor Vitor traz diversos princípios e diretrizes que devem nortear a elaboração legislativa, para além do que está regimentalmente posto, e que nos dão esses parâmetros, né, especialmente no momento do controle judicial, para a gente saber se aquele procedimento valeu ou não valeu. E isso é muito importante, né, especialmente que os juízes saibam que certos vícios procedimentais ou que certos ritos que são adotados, mesmo não sendo propriamente vícios, né, se eles contaminaram ou não o resultado final, que é a lei. Pois é, eu fiquei pensando aqui, né? Poderíamos falar sobre aqueles projetos de iniciativa popular, falar sobre as PECs, mas vamos deixar isso para um outro programa, né, professor Vitor? Porque a demanda, o assunto rende. E dentro desse desafio todo, como fica o Supremo Tribunal Federal, professor Vitor? Bom, o Supremo Tribunal Federal, para os colegas na área jurídica que nos acompanham, tem um entendimento cristalizado, tema 1120, dos seus enunciados, suas teses de repercussão geral, em que ele é, vamos dizer assim, aderente a uma ideia tradicional de que todas essas questões regimentais não seriam passíveis de controle judicial, ou seja, em outras palavras, uma eventual violação ao regimento interno, como as professoras colocavam aqui, as comissões não foram ouvidas, ou um parlamentar teve um voto suprimido, ou não pôde usar da palavra, todos esses tipos de questões não seriam passíveis de serem avaliadas pelo Poder Judiciário, tema 1120, pois seriam atos interna corporis, e isso só quem faz esse controle é a própria Casa Legislativa. Esse entendimento ele é muito importante, ele no direito comparado já tem alguns séculos de existência doutrinária, porque ele permite efetivamente assegurar a independência das casas, né? Os poderes são harmônicos e independentes entre si, nenhum poder é subordinado a nenhum outro. Então a gente tem que ter esse espaço de discricionariedade, de autonomia regimental, discricionariedade procedimental para as casas legislativas decidirem como é que elas vão debater os temas. Essa é uma questão e o Supremo é muito, vamos dizer assim, fiel, né, ao manter esse entendimento jurisprudencial. A proposta que eu trago aí no livro é de que o Poder Judiciário como um todo, especialmente o Supremo, né, como o nosso Tribunal de Cúpula, eles façam uma leitura mais rica da Constituição, né, eu acho que essa leitura é necessária, para entender que a Constituição Federal é um pouco mais exigente com o processo legislativo do que tradicionalmente se pensa, em termos de igualdade política, de participação, de deliberação. E isso permite ser mais rigoroso do ponto de vista constitucional, do controle da constitucionalidade com o processo legislativo, especialmente em casos graves em que um projeto não é debatido, em que não tem participação social, em que você tem pouco tempo para as pessoas se informarem e poderem participar, né, nem que seja conversando com o seu parlamentar. Eu acho que em casos mais graves desse tipo de uma distorção procedimental, à luz de algumas propostas que eu trago, aí realmente há um espaço para um maior controle judicial. E em contrapartida, eu acredito também que o nosso Poder Judiciário como um todo, ele ainda é pouco acostumado a valorizar
o processo de elaboração das leis. Geralmente nós lemos aqui acordos do Supremo ou de outros juízes, não é tão comum assim que os juízes retornem ao processo legislativo para saber quais foram as discussões, o que embasou aquela lei, quais eram os problemas que se imaginou que a lei poderia resolver e como é que isso pode influenciar a interpretação jurídica e o controle de constitucionalidade daquela lei. Então, eu acho que também existe um papel, aqui uma tarefa, vamos dizer assim, a ser feita por nós, comunidade jurídica, de valorizar o processo legislativo, para que quando a gente estiver interpretando a lei, controlando a sua constitucionalidade, a gente leve a sério o processo legislativo. Houve debates, essa questão foi debatida, não porque isso é definitivo, não porque isso condiciona a interpretação jurídica, mas porque é um elemento relevante para a gente compreender o que é essa lei enquanto manifestação de vontade do Poder Legislativo, a manifestação política coletiva de uma proposta, de um caminho legislativo a ser seguido para enfrentar certos problemas. Professora Marilda, vamos continuar falando sobre o STF e os projetos legislativos. O Supremo sempre acaba sendo provocado a ter que se manifestar, a julgar. O que falta para que isso não ocorra? Porque são outras partes que recorrem ao Supremo sobre um projeto que tramitou no Congresso. Eu acho que é importante que isso ocorra, sabe? Sempre vai ocorrer. Isso não é papel só do Supremo, né? Acho que a gente tem que fazer um esclarecimento antecedente aqui para quem está ouvindo a gente que não é formado em direito, né, entender do que a gente está falando. O judiciário, ele tem essa competência de rever as leis. Que a gente ouve muito as pessoas dizerem assim, mas o juiz está se substituindo ao legislador, o Congresso já votou e agora o ministro Supremo que vai falar que não pode. O papel do ministro do Supremo é esse, não é só do ministro do Supremo, mas do Tribunal de Justiça dos Estados também, porque a gente tem esse controle de constitucionalidade, que é saber se a lei vale ou não vale, olhando para a Constituição, das leis municipais, às vezes nos Tribunais de Justiça, e aqui no Supremo, para as leis federais, e também tem das municipais, né? E ele olha duas coisas. O conteúdo da lei, para ver se o conteúdo da lei está certo e de acordo com a Constituição, e do processo legislativo, para ver se o processo legislativo foi correto. O professor Vitor muito bem disse aqui que o que o judiciário tem como regra, que o Supremo já decidiu, que ele não coloca a mão nisso como regra, porque é o Poder Legislativo que decide o que ele mesmo tem que fazer e o regimento interno estabelece isso. A Constituição diz muito pouco. Mas, muitas vezes, sabe, Sérgio, o legislador, ele pisa na linha, ou ele passa da linha. E aí isso é natural, é humano, né? A gente tende a fazer aquilo que a gente quer fazer e justificar o resultado a que a gente quer chegar. E quando isso acontece, tem que ter alguém para recorrer. E é o juiz que a gente recorre. Então, acho que o Supremo anda bem quando diz que o respeito ao regimento interno é uma questão interna corporis, ou seja, os legisladores têm que se decidir entre si. Mas a sociedade, quando vai evoluindo e se sofisticando, também sofistica as práticas irregulares. E eu acho que a gente está num momento em que a gente vai precisar revisitar isso e olhar aonde essas práticas se sofisticaram. Aonde o legislador está conseguindo ali dar um bypass na Constituição para tramitar um processo muito rápido para passar o que ele quer, para tirar o cidadão do debate, para que a gente não consiga ver o que o legislador está fazendo. E a gente está nesse momento, sabe? E para isso a gente vai precisar mais do judiciário. E acho que um pouco menos dessa ideia de que o legislador se autocontrola. Eu entendo que dá uma dorzinha no coração. Falar, mas tudo vai acabar na justiça? Mas esse é o nosso sistema de freios e contrapesos, né? Um vai fiscalizando o outro. Quem é que na vida funciona se não tiver uma fiscalização? Tem que ter alguém ali olhando o que a gente está fazendo para a coisa andar bem. A senhora concorda, professora Roberta? Essa é uma das questões mais tormentosas, né, dentro do processo legislativo, de fato, essa dinâmica do controle judicial. Eu entendo dos desenhos, né, a professora Marilda, melhor do que eu, explica muito bem essa questão da necessidade de checks and balances, né, de freios e contrapesos, de um poder controlando o outro. Isso é bem verdade. Agora, de dentro do Legislativo, eu não posso deixar, né, de fazer a defesa, né, na qualidade de advogada do Senado e acadêmica, né, eu digo que eu tenho um ponto de vista sobre as questões, né, que me proporcionam um pensamento um pouco diferente, porque certas vezes, né, acontece de os parlamentares judicializarem, né, levarem para o Supremo Tribunal Federal discussões em que eles perderam dentro do debate parlamentar. Então, eu digo que o controle judicial é um ponto tormentoso porque dentro dele existe uma variada gama de situações
E um desafio para nós que estudamos o controle judicial do processo legislativo é aprender a diferenciar essas situações, né, de um parlamentar querendo mudar a arena dos debates porque ele ficou vencido, né, ou de eventualmente realmente ter acontecido algum vício. E o nosso cuidado tem que ser o de fazer com que o STF ou os tribunais em geral não se tornem a terceira casa legislativa, né? Não se tornem uma casa legislativa adicional. E isso talvez não tenha solução nesse momento, né? Vai precisar que nós observemos mais as práticas e criemos mais critérios. Mas um alerta que eu faria é esse. E o caminho para impedir que o tribunal se torne essa casa legislativa adicional, que vai revisar a decisão das casas tradicionais, é o filtro, vários dos filtros que o Vitor traz no livro, né? É que os juízes aprendam a verificar a discussão, verificar a tramitação, verificar os elementos, né? Por exemplo, como o Vitor comentava, né? Se houve participação popular, se a celeridade realmente impediu os debates, impediu participação. Então, são vários critérios e que nós precisamos, de certa forma, abre aspas, né? Ensinar os juízes sobre o que é que eles têm que olhar para saber se o processo legislativo foi viciado ou não. Mas eu diria que o controle judicial ele é necessário, mas ele tem que ser cuidadoso, né, para não passar dos limites, e é uma tarefa dificílima. Professor Vitor, além desses temas que já tratamos, o que temos de destaque nesse livro até para aguçar mais a curiosidade do jurista e até do próprio cidadão comum? Olha, eu diria, talvez que nas palestras que eu tenho feito, nas falas, que acho que mais talvez chamar a atenção do público em geral, além da parte teórica para o jurista, além da parte do controle judicial, é a prática legislativa. Eu tenho alguns capítulos no livro que, como eu comentei, eu levantei na prática como é que as leis são feitas, né? Foram basicamente 380 leis ordinárias, que eu identifiquei uma por uma como é que são feitas. E muitas vezes, como as professoras comentavam, né, a gente conhece o rito, passa o deputado, o parlamentar, o presidente, o governador apresenta o projeto, passa pelas comissões e chega a plenário. Só que dos dados que eu levantei, da minha pesquisa e de outras que já mostram isso já há algumas décadas no Brasil, especialmente no plano federal, a maioria das leis, ela é feita sob regime de urgência, seja constitucional, inclusive medidas provisórias, ou seja urgência pedida nos termos regimentais. Ou seja, esse rito que nós aprendemos, eu aprendi assim em ensino, do processo legislativo ordinário, que é a comissão, na verdade ele é o extraordinário. Na verdade a exceção é regra na prática. E acho que isso chama muita atenção, porque toda aquela lógica constitucional e regimental que nós temos de debates, de emendas, de votação, de voltar para as comissões, muitas vezes na prática ela não acontece. Então, um dos argumentos que eu tenho e eu quero deixar registrado aqui, é que nós precisamos democratizar o processo legislativo. De que forma? Basicamente, com a sua institucionalização, com reforço à sua institucionalização. Eu digo isso com todas as letras, está registrado também no livro. Isso não é, vamos dizer assim, uma falha ou uma deficiência do sistema político brasileiro ou dos nossos parlamentares. A forma de se encarar e fazer processo legislativo no Brasil e em muitos países do mundo ainda é uma forma que nós não temos a clareza da importância do processo, do que ele significa para a democracia e de como organizá-lo de modo a justamente se beneficiar dessa relação parlamento e sociedade. Então, mais do que um problema só de cultura, um problema de um parlamentar ou outro, eu acho que temos um problema mesmo de concepção do desenho das regras do processo legislativo. E é isso que nós estudamos, nos debruçamos, de pensar nessas boas práticas, em um procedimento adequado, para que a gente permita mudar a forma como as leis são feitas. Então, eu diria que não é só um problema de... muitas vezes a gente, se tivesse vontade política, as coisas sairiam bem feitas, as leis seriam... Não é exatamente assim, né? O sistema político e legal, constitucional, hoje é organizado, que cria incentivos para que as leis sejam feitas muitas vezes de forma apressada, muitas vezes sem debates. Não é à toa que assim, não é só uma questão de vontade individual dos parlamentares. Eles têm incentivos fortes para fazer as leis desse jeito. Então nós temos um desafio de se pensar em mudar as regras do jogo, né? Aperfeiçoar, interpretar elas mais a sério, vamos dizer assim, para que realmente a gente consiga essa mudança, esse salto de qualidade. Então, para fechar, eu destacaria
algumas partes do trabalho que eu faço essa análise mais empírica para mostrar para as pessoas como é que na prática as leis estão sendo feitas. Se teve debate, se não teve, se teve participação social, não teve. A maioria das leis é feita num processo de urgência. Poucas leis, do que eu identifiquei, só 20% tiveram pelo menos uma audiência pública, que nós vemos, né, as audiências públicas são fundamentais, importantes, tem vários canais de participação social, a audiência pública é um deles, talvez a mais visível. Só 20% das leis teve audiência pública. Nós tivemos, em boa parte das leis desse universo que eu identifiquei, 25% que teve texto de última hora, chega no plenário e o texto que vai ser votado chega naquele momento para ser apresentado à sociedade, debatido e votado. Isso é ruim do ponto de vista deliberativo. Isso sem contar a redação final, depois de um projeto aprovado, que ali depois se encontra algumas coisas diferentes. Esses casos eu deixo para incentivar colegas pesquisadores, eu não peguei. Mas dizem que tem. Então os problemas, né, os desafios estão postos. O convite que eu faço é de a gente pesquisar o processo legislativo, ver na prática como as leis são feitas. Então, eu destacaria esse ponto também do livro. Até me lembrei de uma frase, né? As salsichas e as leis é melhor não saber como são feitas, que é uma afirmação até erroneamente atribuída a Otto von Bismarck. Isso já mostra, assim, essa aversão, né, das pessoas para conhecerem a formulação das leis, professora? Engraçado, tinha me lembrado dessa frase e eu ia dizer como uma consideração nesse momento para que ela fosse abandonada. Que a gente precisa, sim, saber como as leis são feitas e se aproximar disso. Eu vou aproveitar aqui o gancho do professor Vitor, não vou perder essa oportunidade para dar um exemplo aqui do malefício dessa prática que ele apresenta na tese dele, de que uma boa parte das leis é feita em regime de urgência e afasta as pessoas e o conhecimento e a gente mesmo do processo legislativo. Eu acho que não tem, talvez, nenhuma lei mais importante do que a lei que regula a conversão da nossa vontade em voto. E o que faz isso aqui no Brasil é o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é um código que está sofrendo um processo de proposta de alteração, tem um PLP tramitando, e esse projeto tramitou em regime de urgência. Ele foi levado para votação na Câmara sem conhecimento de ninguém, no dia da votação. Ele tramitou em regime de urgência sem passar por nenhuma comissão. Foi para o Senado, também não teve nenhuma audiência pública. E da mesma forma, a gente corre o risco de ter um projeto de reforma do Código Eleitoral, ou seja, da mudança da lei mais importante que converte a nossa vontade em voto, que altera o processo eleitoral brasileiro, com pouca participação, com quase nenhum conhecimento do texto na Câmara, e como ela é a Câmara foi a casa iniciadora, mesmo que tenha alteração no Senado, quando vota, é a Câmara quem decide qual vai ser o projeto aprovado, com um afastamento enorme das pessoas. Então, vejam, conhecer o processo legislativo, entender quais são os problemas, o que é o impacto de um regime de urgência, não é uma questão técnica muito difícil e que está muito distante da minha vida, não. Está alterando a nossa vida cotidiana. Então, se a gente pudesse mandar uma mensagem aqui, abandone essa ideia de que a gente é melhor nem saber como que as leis são feitas. Pelo contrário, porque depois que ela está feita, afetando a nossa vida, aí é que a gente pode fazer pouco mesmo, porque a gente viu aqui que o Supremo coloca pouquíssima mão nessa fase de controle de constitucionalidade sobre o processo legislativo, a hora enquanto a lei está tramitando. Professora Roberta, o que podemos dizer, então, dessa questão de conhecimento da população, para que deixe de lado essa frase aqui, que foi uma das primeiras que eu aprendi, né, sobre a criação das leis? Sem dúvidas. Eu me somo à consideração da professora Marilda. Né? Realmente, várias das mazelas que nos acometem como sociedade brasileira advêm dessa falta de educação legislativa, de a gente não saber, de a gente não acompanhar as discussões legislativas. Né? Acredito que a sociedade seria melhor e diferente, né, se mais pessoas se engajassem em conhecer melhor como são elaboradas as leis, em participar mais ativamente do processo político de discussão delas, e os juízes também em saber como funciona na prática para fazer o controle melhor, né? Dentro desses aspectos que foram comentados aqui, por exemplo, quando é que a adoção de um regime de urgência realmente é um problema? Porque ele tem que ser visto dentro do contexto mais amplo. Não vou entrar no exemplo específico do Código Eleitoral, mas, às vezes, a adoção de um regime de urgência vem em relação a um PL que ele sucede uma discussão que já vem sendo travada há longos anos no Parlamento. Então, só quem acompanha o Legislativo sabe que, embora tenha sido adotado o regime de urgência naquele PL, aquele PL sucede outros anteriores e aquele assunto já vinha sendo maturado ao longo de muitos anos. Então, o regime de urgência, isoladamente, em tal caso, não é um problema. Então, conhecer essas peculiaridades para a gente aprender a avaliar melhor
quando que certas práticas legislativas são justificáveis ou não. Porque dentro do direito tem uma outra frase, Sérgio, que quem é do legislativo acompanha bem, né? A gente usa muito nas peças, por exemplo, de defesa da atuação parlamentar, é que o tempo da política não é o tempo do direito. Né? Então, por vezes, existem assuntos que se tornam urgentes. Às vezes, é necessária uma resposta rápida do parlamento para debelar o problema social, e a gente precisa ter essa compreensão mais ampla, né? De como são feitas as leis e que, em cada caso, se esteve ou não justificada certa prática ou não. Exatamente. Estava até observando essa rapidez que é necessária agora, principalmente com as queimadas que estamos acompanhando, né? Mas, infelizmente, posso dizer que aprendi muito hoje com os nossos convidados. Nosso tempo está esgotado, mas há tempo ainda para as considerações finais nesse debate sobre o devido processo legislativo. Quero começar agradecendo o mestre, doutor em Direito pela USP, advogado, consultor legislativo do Senado Federal e professor Vitor Marcel Pinheiro, autor do livro Devido Processo Legislativo pela editora GZ Editora, a elaboração das leis e seu controle judicial na democracia brasileira. Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações. Só tenho a agradecer, Sérgio, professora Maria, professora Roberta, de poder participar desse debate. Eu acho que a mensagem final, vou ser repetitiva aqui, mas é de nós, enquanto juristas e enquanto sociedade, conhecermos o processo legislativo. Fazendo um pequeno spoiler, eu estou escrevendo um artigo sobre essa frase atribuída ao Bismarck. A nossa coluna, para quem tiver interesse, nós temos uma coluna na internet chamada Fábrica de Leis, no site Conjur. Publicamos toda semana um conjunto de professores e professoras que fazemos uma reflexão sobre esses temas. Então, quem tiver interesse e curiosidade pode procurar, que vai encontrar nossos textos lá. Estou escrevendo sobre isso, né? Essa é uma ideia que tem que ser abordada, uma ideia autoritária, né? Não existe democracia séria no mundo, na história da humanidade, relativamente recente do ponto de vista democrático, sem um parlamento forte, sem um parlamento que dialogue com a sociedade, sem um parlamento minimamente respeitado. Qualquer noção de democracia que escanteie o parlamento, o poder legislativo, ela é falha e vai gerar problemas políticos graves na prática. Então, acho que a mensagem final que eu queria deixar é que não tem como nós aprimorarmos significativamente a nossa democracia, que acho que é algo que todos os brasileiros desejam, sem a gente valorizar, sem a gente criticar, sem a gente propor mudanças, sem a gente se engajar ativamente nas atividades do poder legislativo. Nós sempre estamos muito de olho no que faz o poder executivo, o presidente, o prefeito, o governador, muito que faz o Supremo, o poder judiciário, mas ainda, na minha visão, pouco olhamos para as estruturas internas do poder legislativo. Como é que as decisões estão sendo tomadas, como é que os debates estão sendo feitos, quais são as propostas alternativas. Então, acho que esse é um dos desafios que nós temos enquanto sociedade democrática. Como aperfeiçoar nossa democracia necessariamente passando pelo aperfeiçoamento do poder legislativo. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Agradeço também a professora Marilda Silveira, ela é doutora em Direito Público, professora de graduação e pós-graduação. Professora, muito obrigado por estar conosco aqui. Aprendi muito com a senhora e com os nossos outros convidados. Bom, eu também agradeço, Sérgio. É uma honra estar aqui com o professor Vitor, com a professora Roberta, e acho que vou ser redundante aqui nas minhas considerações finais. A gente tem aqui no Brasil uma réplica um pouco de análise de qualidade de democracia e analisa índices de confiança das pessoas nas instituições públicas. O Corpo de Bombeiros sempre se repete como aquele que detém a maior confiança e, infelizmente, o Poder Legislativo, de um modo geral, está lá nas últimas posições. Isso é muito ruim, concordo com o Vitor, porque não existe país com democracia de qualidade sem um legislativo forte. Isso se deve também, em grande medida, ao fato de que as pessoas não sabem o que o legislador faz, tem aquela impressão ruim do que lê lá distante na mídia de um caso isolado, de alguém que faz algo. É importante entender a atividade do Poder Legislativo, participar, empoderar o legislador e não esperar que o legislador seja cada vez mais escanteado do processo de decisão e desse processo de formação da nossa vida, das leis do cotidiano, e quem mais pode interferir nisso e fortalecer esse papel é o cidadão. Isso depende de compreensão e é esse convite que eu faço, né? Entender o que o legislador faz, se aproximar do Poder Legislativo para a gente cada vez mais fortalecer o papel deles. Precisamos estimular o eleitor, né? Professora Roberta Simões, professora adjunta da Universidade de Brasília, advogada do Senado Federal, doutora em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutora e mestre em Direito pela UNB. Obrigado por estar conosco aqui também.
Eu que agradeço o convite, Sérgio. Uma satisfação estar aqui ao lado do professor Vitor, da professora Marilda. E minhas palavras finais são essas, né? O processo legislativo é a maneira, diria eu, que mais rápida e mais efetiva da transformação da sociedade, né? Os processos judiciais, por vezes, são mais lentos. A velocidade com que o próprio, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode julgar ainda não satisfaz, né? Por mais que ele julgue 60, 100 temas de repercussão geral no ano, isso ainda não se aproxima do volume de leis que podem ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Me refiro só ao federal, mas se a gente somar as demais esferas da federação, né, as demais casas legislativas, existe uma capacidade muito grande de elaboração das leis contribuir para a melhoria da sociedade, né? Então, depositar essa confiança de que o processo de elaboração das leis ele pode ser melhorado, ele pode ser efetivo e ele pode ser útil, né? Isso é uma tarefa nossa, né, como estudiosos e, enfim, momentos como esse, né, que nos oportunizam difundir os estudos e engrandecer a atividade dos parlamentares. Então, muito obrigada, uma satisfação. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h43, intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.